Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Semana passada, nós estudamos o plano Kamaloka, o oitavo plano, o oitavo corpo. E hoje nós vamos estudar o nono plano, que é onde nós nos integramos ao poço etérico, né? Ao grande supremo do universo. Então diz a nossa lição: toda energia criada é inferior à sua criadora e, ao cumprir o ciclo de sua manifestação, retorna a ela, levando em si a síntese de todas as experiências vividas. Assim, os éteres que formaram os lokas e que antes desceram na espiral evolutiva da criação, agora ascendem em sua espiral evolutiva, reintegrando-se às suas energias mães. Cada retorno representa um grau de aperfeiçoamento e de consciência adquirida, um passo na marcha do espírito rumo à unidade suprema. Ao atingir o ponto máximo da evolução material, o oitavo corpo, formado no Kamaloka, completa a sua jornada nos éteres e volta-se para a origem de onde provieram suas forças. Cada loka se identifica com o seu criador, as energias que dele emanaram. O éter Apas retorna ao éter Prithvi, seu criador. O éter Prithvi retorna ao éter Vayu, este ao éter Tejas. O Tejas retorna ao éter Prana, e Prana à energia cósmica, que por sua vez se reintegra à energia cinética. Assim, em perfeita obediência à lei de correspondência, toda a energia se reabsorve em sua fonte, levando consigo o fruto da experiência e o perfume da sabedoria adquirida nos reinos da forma. Nesse processo de retorno, as energias, agora conscientes de si mesmas, deixam de ser forças cegas da natureza e se tornam essências luminosas, dotadas de inteligência e vontade. Unificadas, formam o nono corpo, ou corpo de consciência absoluta, onde o homem deixa de ser apenas criatura para se tornar co-criador. No nono plano, já não há separação entre matéria e espírito, entre forma e energia. Tudo vibra em harmonia perfeita na corrente do Criador. As energias que antes se manifestavam nos lokas inferiores como vibrações distintas, agora são uma só corrente, pulsando no seio do todo. O homem purificado e consciente alcança o estado de consciência divina, onde residem a inteligência perfeita, a razão perfeita, a vontade perfeita, o conhecimento perfeito, a ciência perfeita e a força perfeita. Ele se reconhece como parte do Supremo e, ao mesmo tempo, o Supremo se reconhece através dele. O nono plano é o reino da energia absoluta, a essência una que contém em potência todos os mundos, todas as formas e todas as consciências. É o regresso ao seio do Pai, Deus Todo-Poderoso, onde as energias criadas, após percorrerem os 7 éteres e os 8 planos da manifestação, volta à sua origem primordial, agora não mais inconsciente, mas iluminado pela experiência. Dessas energias reunidas e saturadas de consciência, nascem as partículas divinas, as centelhas do espírito que se individualizam como unidades conscientes de tudo. Cada centelha é uma expressão do grande Supremo, destinada a colaborar na eterna obra da criação,
animando formas, mundos e seres nos planos infinitos do universo. Assim, o ciclo se fecha para reabrir-se em novo grau de manifestação. O que era energia retorna à energia mãe. O que era formas dissolve-se na consciência e o que era criatura ascende à condição de espírito. O homem, agora espírito consciente, funde-se à corrente do Criador, participando ativamente da vida universal como parte viva do grande supremo do universo, o todo manifestando em infinita perfeição. Está aí o nono plano, né? Então, o que nós estamos estudando sempre, a gente vem dizendo que uma das normas do universo é que toda energia criada é inferior à criadora e volta para ela. Então, é isso que ele está nos informando agora. E eu vou colocar, então, aqui os lokas, né, para a gente ter uma noção de como isso funciona, certo? Eu vou botar bem grandinho aqui, certo? Então nós vimos na evolução que a energia cinética tem a corrente de energia e o loka, né? E a energia do loka. Então vamos simplificar, né? Que a gente já sabe disso. Primeiro é a corrente que satura, depois satura-se novamente e cria o loka, né? Então vamos dizer assim, o loka o movimento de Deus criou o loka de energia cinética. Esse loka se satura e cria o loka de energia cósmica que, recebendo as energias de Deus, o alento de Deus, satura e cria o prana. Esse satura cria todos eles, certo? Essa é a involução para a criação dos planos, né? Da planificação divina que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas eu quero colocar isso. Então, como a norma diz, olha, toda energia criada é inferior à criadora e retorna para ela. Bom, o Apas foi criado pelo Prithvi, que é o último, e ele não cria mais ninguém. Ele não cria mais ninguém. Então, agora, no retorno, nas experiências que nossos centros de força, como alma e corpo físico, chegamos aqui. Então, todos os 7 centros de força, eles entram aqui, né? A alma entra aqui já no plano à frente, o corpo físico, os centros de força do corpo físico entra aqui. Então aqui os centros de força Prithvi, Apas, Vayu, tal, eles estão parados ali, né? Acompanhando, né? Vibrando naturalmente na sua frequência. Mas quem está se manifestando é o centro de força do epigástrico, que é o Apas. Então ele vai acelerando a força dele até se integrar essa força aqui. Quando se integra essa força aqui, ó, ele deixa de ser Apas, ele passou a ser Prithvi. Então quem é que vai ficar se manifestando agora dos 7 centros de força? É o Prithvi, e assim sucessivamente até a energia cinética e depois Deus. Tá certo? Então ele diz assim, né? Toda energia criada é inferior à criadora e, ao cumprir o ciclo de sua manifestação, retorna a ela, levando em si a síntese de todas as experiências vividas. Bom, então o Apas, ele foi criado pelo Prithvi, né? E foi lá para o reino mineral, né? Inferior. Então ele veio acelerando a sua vibração e passando mineral inferior, médio, superior, aí vegetal inferior, médio, superior, aí animal inferior, médio, superior. O hominal são 7 planos, né? Material, astral, mental, búdico, nirvânico, paranirvânico e maparanirvânico. Então, cada plano desse é um éter, tá certo? Como os lokas, né? Porque o maparanirvânico é o loka da energia cinética. O paranirvânico é o loka da energia cósmica, né? O búdico o nirvânico, perdão, é da energia prana. Búdico é da energia tejas e por aí vai, tá certo? Então diz isso, ele retorna a ela levando tal.
Assim, os éteres que formaram os lokas, os éteres que foram retirados, né, no plano astral, né, que o Espírito retirou as formas, né, que são os lokas, esses éteres que estão formando o loka ainda, que é eterno na duração, né, então está sendo alimentado sempre por Deus, né, e que antes desceram na espiral evolutiva da criação, quer dizer, constituindo no plano astral, os centros de força que o Espírito reduziu, tirou as formas e reduziu a vibração até constituir uma partícula, né, densa, que é o centro de força, né? Então agora ascende, né, na sua espiral evolutiva. Agora, desde o mineral, eles estão aumentando a sua velocidade, retornando, reintegrando as suas energias mães. Estão percebendo? Tá certo? Agora, o que é que acontece? Quando eles foram criados na involução, eles eram energia inconsciente, certo? Agora que eles estão na espiral evolutiva, eles são energias conscientes. Então, quando eles se encontram com a energia mãe, a energia que criou, por exemplo, o Apas, quem criou o Apas foi o Prithvi. Quando ele se identifica com o Prithvi, ele se identifica como o Apas consciente de todo o trabalho realizado, desde o mineral inferior até aquele momento, até o mapa nirvânico, né? Que daí em diante não. Está certo? Estão entendendo assim? Então ele está ascendendo, enquanto que o éter inconsciente está descendendo, né? Está evoluindo e eles estão evoluindo. Então não há uma mistura dentro deles, porque o éter, né, que está em ascensão, que está retornando com consciência, a consciência já faz com que ele, né, não se una ao éter do loka, né, porque ele é inconsciente. Ele se destaca, tá certo? Então retorna, representa um grau de aperfeiçoamento de consciência adquirido a um passo na marcha, né, do Espírito rumo à suprema unidade, né, a unidade suprema. Estão entendendo assim? Então ele diz assim, olha, ao atingir o ponto máximo de evolução material, quer dizer, no mapa nirvânico, o oitavo corpo, ou formado no plano Kamaloka, certo? Completa sua jornada nos éteres e volta para a origem de onde provieram, né, suas forças. Então eu vou botar a planificação divina aqui, né, para a gente ver uma coisa interessante, certo? A planificação divina. Bom, a gente veio do mineral inferior, subindo por aqui, material, astral, mental, búdico, nirvana e tal. Quando a gente atingiu a perfeição aqui, entra no Kamaloka. Esse plano Kamaloka aqui é um portal. Ele dá acesso às energias do universo, que são lokas. Está me entendendo? Então, esse grau aqui, essa energia aqui, da ciência do chakra umbilical, é energia crística, é energia perfeita. Vocês têm uma passagem que Jesus diz assim, ninguém vai ao Pai senão por mim, não é verdade? Jesus estava falando dele, não, você tem que, sou eu quem levo você, não, ele está dizendo, ninguém entra no portal Kamaloka se não atingir a perfeição no grau crístico. Então isso quer dizer o quê? Todos nós, absolutamente todos, vamos ser Cristos um dia. E vamos ter condição de entrar nesse portal e ingressar nas energias rumo ao Pai. Estão entendendo? Então ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você não alcança o Kamaloka se não chegar ao grau de Cristo, perfeito no grau de Cristo.
Estão entendendo assim? Né? Tá bom? Então fique sabendo que todos nós vamos ser Cristos um dia. Então é esse portal que faz. Nós vamos estudar agora, nós estudamos na semana passada, a entrada desse portal e a jornada evolutiva que nós fizemos até chegar perto aqui, né? Já chegamos aqui na perfeição da energia cinética, né? Novamente, né? A gente atingiu aqui na matéria, agora atingimos aqui na energia, né? Que a vibração aqui é maior do que aqui, né? O plano paranirvânico tem a vibração maior, mas é inferior à vibração do loca da energia cinética. Então, a vibração continua acelerando, aumentando a velocidade vibracional de cada éter, né? Então, ainda assim, né? Nós estudamos na semana passada que já passamos por esse portal, né? Onde há a segunda morte, né? Que o espírito vai para Deus, e o nosso centro de força, o que acontece? O centro de força do corpo físico fica aqui, e aqui vai o centro da alma, né? Porque a gente vai ver que aqui ainda vai ter que purificar a matéria, ainda tem algum resquício, né, que precisa ser purificado nos centros de força do corpo físico, tá certo? Então vamos ver. Ao atingir o ponto máximo de evolução material, o oitavo corpo, formado no plano Kamaloka, completa sua jornada nos éteres e volta-se para a origem de onde provieram suas forças. Cada loca se identifica com o seu criador, ou seja, aqui não seria loca, né? Cada centro de força, né? Cada centro de força se identifica com seu criador. O centro de força epigástrico se identifica com Apas, o loca Apas. O cardíaco, que é Prithvi, com o seu criador Prithvi. Assim, entendam assim, certo? Então diz assim, olha, o éter Apas, o centro de força Apas, né? O centro de força Apas, retorna, ele entra no plano, né? no loca Apas, continua acelerando sua velocidade até alcançar a velocidade do éter Prithvi. Ele aí deixa de ser Apas e ingressa no Prithvi. Agora, sendo que a energia do Apas no loca é inconsciente, porque ela está evoluindo. Deus está alimentando ele de cima para baixo. E o centro de força Apas, que está chegando agora, é consciente, está indo no sentido oposto, tá certo? Na evolução ele está descendo, vamos dizer assim, da esquerda para a direita, e na evolução ele está indo da direita para a esquerda, né? No mesmo sentido, né? Com direção, né? Opostas, né? Tá certo? Tá certo assim? Então ele já atinge a perfeição, entra no Prithvi, que é o criador dele. O Prithvi retorna ao éter Vayu, que é o seu criador, né? E isso, quando ele vai retornando, né? São 7, né? Quando o Apas se integra ao Prithvi, com a vibração do Prithvi, agora não tem 7 centros de força, só tem 6, porque o Apas agora é Prithvi, tá entendendo? Então, quando o Prithvi evolui, que chega na vibração do Vayu, ele se integra ao Vayu, agora deixou de ser 6, passou a ser 5, tá certo? Então, este que é o Vayu, ao entrar, né, no éter Tejas, né, ele já deixa de ser 5, passa a ser 4, tá certo? Porque o Tejas agora tem Prana, Vayu, Prithvi, Apas e Tejas, tá certo? Então ele vai cair, o Prana já deixou, já é o terceiro, só tem 3. A energia cósmica agora só tem 2. E quando chega na cinética só tem 1. É uma unidade. Tá certo? Os 7 centros de força
quando alcança a energia cinética, alcançam como uma unidade. Assim, em perfeita obediência à lei de correspondência, toda energia se reabsorve em sua fonte. Perceberam? Levando consigo o fruto da experiência e o perfume da sabedoria adquirido nos reinos da forma, ou seja, nos reinos materiais. Aqui já não tem mais forma. Até o Kamaloka tem forma, mas já nos lokas não tem forma mais. É energia, não tem forma. Tá? Então, neste processo de retorno, que ele passou pelo portal 1, as energias, agora conscientes de si mesmas, né, deixam de ser forças cegas da natureza e se tornam essências luminosas. Por que forças cegas? Porque a gente vinha sendo orientados por quem? Pelo nosso divino ajustador. Não é verdade? Ele é que vinha, né, nos acompanhando e para que a gente seguisse ali nas vibrações certas, atendendo às necessidades reais, né? Então as forças cegas da natureza se tornam essências luminosas, porque é luz, né? Dotado de inteligência e vontade, que adquiriram cá embaixo, né? A vontade é o plexo, né, cardíaco, na verdade. A inteligência é o chakra coronário, né? Eles estão unidos, então uniu inteligência e vontade, né? Unificados formam o nono corpo, ou seja, quando eles ficaram um só, os 7 se uniram e ficaram um só, ele forma o corpo que é o nono corpo, tá certo? No Kamaloka ele era o 8º corpo, mas com os 7 é o portal. O 8º corpo é um portal que dá acesso aos lokas. Bom, penetrando nos lokas, quando ele caminha pelos lokas, esse aí é o 8º corpo. Quando ele se unifica, quando é um sozinho, né, os 7 se tornam um, então eles se tornam o nono corpo. Formam o nono corpo, ou o corpo da consciência absoluta. Percebe agora? Porque nós, agora, essa partícula tem toda a experiência que viveu de tudo do plano do material, né? Desde o mineral inferior, né? Onde o homem deixa de ser apenas criatura para se tornar um co-criador, quer dizer, o espírito já, né, cria. Aí ele diz mais, olha, no nono plano já não há separação entre matéria e espírito. Nos planos da gente, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que dar. Cadê o. Vou ver aqui. O homem, a trindade, certo? Para a gente ver que no nono plano do reino, né? Cadê aqui? Né? No nono plano já não existe a separação entre matéria e espírito. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Então está aqui. Já não há mais a separação entre matéria, que é do centro da alma e do corpo físico, e o espírito. Aqui está separado. O espírito está separado da alma, a alma está separada do corpo físico. Tá certo? Então, quando esses centros de força se unem, então ele fica uno com o espírito, tá certo? Com a vibração do espírito. Então não existe mais separação. Isso aqui se tornou um espírito, aqui se tornou um espírito, tá certo? Então um espírito acompanha a formação de 2 espíritos, esse e esse centro de força da alma e esse centro de força do corpo físico, que a gente viu agora nos lokas, no 8º corpo, né? O Kamaloka, que é o portal. A gente viu que eles vão se unindo, né? A gente viu aqui o Apas se uniu ao Prithvi,
né? O Prithvi se uniu ao Vayu, o Vayu se uniu ao Tejas, o Tejas se uniu ao Prana, o Prana se uniu à cósmica e a cósmica cinética. Aí é um só, um centro de força só, ou uma partícula luminosa que é o espírito. Tá certo? A mesma coisa aconteceu com a alma. Então vamos ver assim. No nono plano, quando já alcança essa, né, a unidade, já não há mais, já não há separação entre matéria e espírito, entre forma e energia. Tá? A energia não tem forma, as formas são materiais. Por isso que quando a gente cria um pensamento, a gente cria a forma. Então, né, é matéria. Estão entendendo? Tudo que tem forma é matéria. O que não tem forma é energia. Deus não tem forma, é energia e é absoluta. Tá certo? Olha, tudo vibra em harmonia perfeita na corrente do Criador. Veja bem, na criação da corrente, da energia cinética, primeiro foi criado, Deus, a esfera rarefeita criou o quê? A corrente de energia cinética, a corrente. Então, para o espírito retornar a Deus, ele tem que entrar na corrente do Criador, que é Deus. É ela que vai dar o ânimo vivificador ao espírito. Porque, por enquanto, toda a vibração perfeita do espírito, da partícula perfeita, toda a vibração está em contingência e potência. Então, há necessidade, ele ainda não se manifesta. Há necessidade dessa partícula espírito entrar na corrente do Criador para adquirir a vida. Está entendendo assim? Tá? Então, vamos dizer, no nono plano, já não há separação entre matéria e espírito, entre forma e energia. Tudo vibra em harmonia perfeita na corrente do Criador. As energias, né, que formaram o espírito, que antes se manifestavam nos lokas inferiores como vibrações distintas, cada loca é independente um do outro, né? Agora são uma só corrente, pulsando no seio do todo. Está vendo? O homem, está falando antes do loka, né? O homem purificado e consciente alcança o estado de consciência divina no nono corpo, onde reside a inteligência perfeita, a razão perfeita, a vontade perfeita, o conhecimento perfeito, a ciência perfeita e a força perfeita. O espírito, né, é um agora, é um só. Ele se reconhece como parte do Supremo, que é Deus, e ao mesmo tempo o Supremo se reconhece através dele. Os bons filhos a casa tornam, e o pai reconhece o filho reconhece o pai. Por aí. O nono plano é o reino da energia absoluta. Ela só falta a corrente de onda de vida. A essência una, que contém em potência todos os mundos, todas as formas, todas as consciências. É o regresso ao seio do Pai. Deus Todo-Poderoso, o Filho, regressa ao seio do Pai, o bom Filho. Deus Todo-Poderoso, onde as energias criadas, após percorrerem os 7 éteres, né, e os 8 planos da manifestação, quer dizer, o Kamaloka, voltam à sua origem primeira, né, primordial. Agora não mais inconscientes, mas iluminados pela experiência. Estão percebendo? Certo? Então, eu queria mostrar aqui para vocês onde nós estamos, tá? Então, veja bem, eu vou mostrar aqui, certo?
uma nebulosa. Isso é uma nebulosa que a ciência chama de galáxia, mas não é nebulosa. Aí você veja quem está aqui, é o dedão, né, maior de todos, da minha mão aqui, tá vendo? Mostrando esse pontinho vermelho aqui. Esse pontinho vermelho é o sistema solar, é o nosso sistema que está aqui. Cada pontinho desse é um sistema solar. Existem bilhões de sistemas solar em uma nebulosa. Estão percebendo? Bilhões. Então eu vou mostrar uma outra nebulosa, olha. Já tem essa outra, tá vendo? Olha, outra aqui, cada pontinho desse aqui ó, é uma nebulosa que está, né, formando, o conjunto dessas nebulosas é que formam uma galáxia, tá certo? Então eu vou mostrar uma galáxia, né, para a gente ver. Vou mostrar aqui a galáxia. As três galáxias. Esse escuro aqui é o absoluto, é o caos, era a escuridão perpétua, os silêncios perpetuava, né? O caos, era tudo caos, né? Quando Deus começou o movimento da esfera rarefeita, foi criando os planetas, os sistemas solares e tal. Então, aqui, olha, tá vendo? Essa parte aqui, olha, é uma nebulosa, tá vendo? Aqui é uma nebulosa, aqui é outra nebulosa, aqui é outra nebulosa, né? Então, essas nebulosas são constituídas de quê? De sistemas solares, tá certo? Os sistemas solares são formados de planetas com um Sol no centro. Então, o conjunto desses sistemas solares formam, então, uma galáxia. Nós aqui estamos nessa nossa galáxia aqui, o centro aqui, essa parte branca aqui, é o Sol de Alcione. Tudo gira em torno de um Sol, tá certo? De uma luz. Então, como os planetas giram em torno do nosso Sol, todos os planetas que estão girando aqui estão girando em torno desse Sol central que chamam Alcione. Estão entendendo? Esse conjunto aqui, ó, veja bem, ele está girando em torno do eixo dele, tá vendo? Em torno do eixo e em torno de um outro centro, porque veja bem que coisa interessante. O sistema solar, os planetas giram em torno, os planetas têm dois movimentos, né? Um que gira em torno do seu próprio eixo e um de translação que gira em torno do Sol, né? O Sol tem dois movimentos, o nosso Sol, como qualquer um outro Sol, tem dois movimentos, que é o movimento dele de rotação e o movimento em torno de um outro centro. Qual é esse outro centro, Gilberto? Alcione. Então, todos os sistemas solares têm esses movimentos que estão girando aqui. Essa nebulosa, ela gira em torno do eixo dela e em torno de um outro centro, tá certo? Em torno de um outro centro. Que centro é esse, Gilberto? A galáxia. Então, uma galáxia é constituída de nebulosas. A nebulosa é constituída de sistemas solares. Nós temos 3 galáxias só, que é a galáxia grande. Isso aqui é como se fosse uma espiral, tá? Uma espiral, entendam assim. Então, essas duas aqui é da grande galáxia. Essas duas aqui ó, é da média galáxia, tá vendo? Esses dois. E esse pequenininho aqui ó, é da galáxia, da pequena, tá certo? Então, nossa nebulosa está aqui na pequena galáxia. É um desses, eu não sei qual é, não. Viu? Mas é um desses aqui. Nós estamos aqui. Terceira dimensão. Tá? Tá certo? Nós estamos aqui. Então, veja como funciona. Agora nós vamos ver
né, esse próprio universo com galáxia, né? Tá? Então vamos ver aqui. Agora a gente está vendo aí, né, ela, agora nós vamos ver. Acho que é o 15 aqui. É, pronto. Olha ele, tá? Vou diminuir um pouquinho para. O Gilbertinho, você vou diminuir demais, ficou todo mundo aí agora. É que esse computador é jogo duro, viu? Me mata de vergonha. Sei lá. Esse aqui é o sem galáxia, né? Eu quero o 15, que é galáxia, esse aqui. Ok, tá? Então tá aqui, olha. Aqui são os locais. Essa parte toda aqui. Aqui, ó, são as nebulosas, os sistemas solares. Esses pontinhos vermelhos são sóis. Formam as nebulosas, que a nebulosa gira em torno de si própria, ela gira assim, e em torno de um outro centro, que centro é esse? Deus. Então tudo está girando em torno de Deus. Tá certo? Tá, beleza assim? Então, a gente. Aí então diz assim: ó, o nono plano é o reino da energia absoluta, que é Deus. A essência una que contém em potência todos os mundos, todas as formas e todas as consciências. É o regresso ao seio do Pai, Deus Todo-Poderoso, onde as energias criadas, após percorrerem os 7 éteres e os 8 planos da manifestação, voltam à sua origem primordial, agora não mais inconscientes, mas iluminadas pela experiência de vida, né? Então, dessas energias reunidas e saturadas de consciência, nascem as partículas divinas, ou seja, os espíritos, as centelhas do espírito que se individualizam, né, como unidades conscientes do todo. Já se identifica com Deus, Deus se identifica com ela. Né? Cada centelha é uma expressão do grande supremo de Deus, né? Destinada a colaborar na eterna obra da criação. Aí a gente vai ver isso. Animando formas, mundos e seres nos planos infinitos do universo. Bom, o que é que acontece aqui? Quando ele adquire, né, a corrente de onda de vida de Deus, ele agora é um espírito, ele está apto para, né, aqui a gente está falando de centro de força nosso, né? O centro de força da alma e o centro de força do corpo físico. Não era espírito. Um espírito trouxe a gente até esse ponto. Agora nós somos espíritos também. Mas o que acontece é que nós fomos criados. E temos a experiência de criar? Não. Na verdade, não temos. Nós fomos criados. Como é que vai fechar, né, o círculo? Né? Então, cada centelha dessa se manda aí por esse incomensurável universo, procurando, ouvindo o clamor de um planeta que está necessitando de humanidade, e ele vai para formar essa humanidade como o outro fez com a gente, tá certo? Então ele vai criar o plano lá, né? Tem o espírito que cria o planeta, tem o espírito que cria a humanidade do planeta, né? E ele vai acompanhar essa humanidade desde o reino mineral até chegar novamente a Deus. Ele aí agora fecha o círculo. Ele foi criado, tem a experiência, e criou também, tem a experiência. Tá certo? Aí cada centelha é uma expressão do grande supremo, destinado a colaborar, tá vendo? Destinado a colaborar na eterna obra da criação. Quer dizer, ele agora veio para criar, para adquirir a experiência de criar, animando formas, né? Lá criando como o outro criou a gente, que a gente estudou, né? A gente não estudou tudo isso,
Agora a gente já sabe que esse outro, né? Os nossos centros de força farão isso um dia, né? Animando formas, mundos e seres nos planos infinitos do universo. Percebe assim? Assim, o ciclo se fecha para reabrir-se em novo grau de manifestação. Agora ele é espírito. E tem os outros, né, que estão fazendo outras obras, não só essa, né? Tem N obras, infinitas obras no universo, que eles participam, ajudando o seu Criador, Deus. O que era energia, retorna a energia a Deus. O que era formas, dissolve-se na consciência, ou seja, os éteres não têm formas, não são as formas, né? Tá certo? Essa consciência, essas formas. E o que era criaturas, ascende à condição de espírito. Nós, o homem, agora espírito, consciente, funde-se, olha, à corrente do Criador, participando ativamente da vida universal, depois que adquire a vida, né? Deus fornece a vida a essa partícula, participando ativamente da vida universal, como parte viva do grande supremo do universo, nosso Criador, né? O todo manifestando em infinita perfeição. Tá certo? Esse é o ciclo nosso que fecha, né? Desde a nossa criação, a criação dos né, locas, né? A esfera rarefeita, loca, tal. Então, meditem sobre tudo isso, tá certo? Vejam que façam uma retrospectiva desde a criação da aula 1 até essa aula, né, que nós estamos colocando aqui, né, e veja tudo isto como faz sentido, né? Tudo faz sentido. Dá uma lida, dá uma olhada. Nós temos o compromisso de criar um livro, né, de editar um livro, né? Então nós já vamos estar, né, buscando isto, e se a gente conseguir, né, nós vamos deixar esse livro, né, à disposição de quem queira, né? Apenas, né, entrar no site lá, não sei como é, e pegar o conteúdo todo do livro. Não paga nada, é da humanidade. Tudo o que foi dito aqui é da humanidade. Apenas eu estou transmitindo aquilo que Shebna orientou, tá? Shebna nos trouxe isso é uma parte do que ele trouxe, tem muito mais, mas é uma espécie de síntese, né, de como acontece. A partir daí, cada um de nós vai usar a sua imaginação, os conhecimentos, claro, despertados, né? Conhecimentos despertados, usando a intenção e a razão, no caso, né? E a imaginação, e ampliando tudo isso que foi estudado aqui, buscando, inclusive, complementos dentro de si, né? Porque o que está aqui não é tudo o que nós temos dentro de nós, é uma parte. E cada um que sentiu isto pode despertar mais coisas mais profundas, leis, energias mais profundas, sentimentos mais profundos, ideias mais profundas do que é esse incomensurável universo, tá certo? Então meditem sobre tudo isso e recebam um abraço essênio, e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.